Olá, eu sou o professor Eduardo Augusto e nessa aula nós vamos trabalhar uma revisão para a banca Univale, trazendo questões de suas provas recentes. Eu selecionei aqui 10 questões que trabalham temas importantes tanto para a banca Univale como também para os concursos de educação física de forma geral. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. De acordo com a regra oficial do futebol de campo, o árbitro assistente de vídeo, ou VAR, é um membro da equipe de arbitragem que tem acesso independente às imagens do jogo e pode auxiliar o árbitro somente na eventualidade de um erro claro e manifesto ou de um incidente grave despercebido relativo a... E aí, de fato, ele traz aqui algumas situações, porém a gente relembra que o VAR, ele realmente só vai ser acionado, né? Só vai ser chamado, de fato, no futebol de campo, se forem erros claros e manifestos ou incidentes graves despercebidos relacionados a 4 possibilidades, né? A 4 eventos, que são eles: gol ou não gol, pênalti ou não pênalti, um cartão vermelho direto, né? Um lance que de fato necessita de um cartão vermelho e não aquele que seria um cartão vermelho ocasionado por um segundo cartão amarelo, e um erro de identificação, que é quando o juiz, por exemplo, né, o árbitro dá um cartão para um jogador errado, né, para o jogador que não cometeu aquela determinada infração. Então é muito comum a gente ver algumas pessoas solicitando o VAR, né, por exemplo, em um tiro de escanteio ou um tiro lateral, né, pedindo ali a posse de bola para a sua equipe, mas de fato o VAR só pode ser chamado nessas 4 situações: gol ou não gol, pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação. Dito isso, vamos para as afirmativas para ver se de fato foram essas situações que a questão trouxe. Primeiro, ele fala de uma situação de gol ou não gol, que é verdadeiro. Segundo, uma situação de tiro penal ou não tiro penal, e aí verdadeiro também, né? O árbitro assistente de vídeo ou VAR é chamado justamente para ver se determinada infração foi pênalti ou não, se a falta foi na entrada da área, se pegou na mão de um jogador, né? Então todas essas situações para ver se foi ou não pênalti, de fato, o VAR deve ser acionado. Terceiro, um cartão vermelho direto e não uma segunda advertência com cartão amarelo, e aí verdadeiro. E por último, um erro de identificação, quando o árbitro adverte com cartão ou expulsa o jogador errado da equipe infratora, e aí verdadeiro, né? Essas de fato são as 4 situações, as 4 possibilidades que o VAR pode ser acionado no futebol de campo. Então nesse caso nós temos as 4 afirmativas corretas e tem A, então, é o verdadeiro dessa primeira questão. Segunda questão, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo de uma pessoa, sendo a atividade física bem orientada um valioso instrumento de combate à obesidade. Com base nesse tema, analise os itens a seguir. Primeiro, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Índice de Massa Corporal, ou IMC, é o parâmetro utilizado por grande parte das pessoas para verificar se existe um acúmulo excessivo de gordura no organismo. O IMC pode ser estimado dividindo-se a altura do indivíduo pelo quadrado de seu peso, e aqui a gente vai ter 2 erros principais nessa afirmativa. O IMC, como um todo, ele não é um índice para verificar de fato a adiposidade, né, a composição corporal do indivíduo. Ele é um índice mais relacionado à saúde e não necessariamente à composição corporal, justamente porque ele só tem 2 variáveis, que são o peso e a altura. E aí a gente tem como exemplo clássico, né, os fisiculturistas que têm um baixíssimo percentual de gordura, porém ainda assim um alto índice do IMC, né? Então, por exemplo, se a gente for examinar exclusivamente o IMC de um fisiculturista, muito provavelmente na classificação dele vai dar uma obesidade grave, né? Um IMC muito alto, justamente porque não é um índice que vai
analisar a composição corporal, mas apenas com duas variáveis, vai ser um índice relacionado à saúde. E aí o segundo erro que essa afirmativa traz é que o IMC pode ser estimado dividindo-se a altura do indivíduo pelo quadrado do seu peso, quando na verdade é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Pelo quadrado da altura. Então, item 1, falso por dois motivos. Item 2, a atividade física irregular traz benefícios à qualidade de vida das pessoas, reduzindo a gordura corporal e melhorando o funcionamento orgânico. E aqui, se você ler rapidamente, né, você pode acabar caindo nessa pegadinha, mas na verdade é a atividade física regular, a prática constante dessa atividade física que vai trazer os diversos benefícios à qualidade de vida, reduzindo a gordura corporal e melhorando o funcionamento orgânico. Segundo item, também incorreto. E terceiro item, considerados problemas de saúde pública, o aumento exponencial da obesidade e do sedentarismo estão diretamente associados ao acometimento de doenças cardiovasculares e metabólicas em idades cada vez mais precoces. E aí, perfeito, de fato, é uma afirmativa que está 100% correta, né? Realmente, o aumento da obesidade aí acaba sendo um fator de risco para diversas doenças cardiovasculares e metabólicas, e isso a gente vai enxergando cada vez mais precocemente, né? Em idades cada vez mais precoces, a gente vê esse aumento da obesidade como um fator global, de fato, né? Como um aumento global. Então, nesse caso, itens 1 e 2 são falsos, apenas o 3 está correto. Item B, então, é o correto dessa segunda questão. Terceira questão, considere as afirmativas relacionadas à educação física e à cultura corporal de movimento. Registre V para verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, o conhecimento e as representações que são transformados e modificados com o passar do tempo, que dizem respeito às práticas corporais de caráter utilitário e lúdico, entre outros, compõem o repertório da chamada cultura corporal do movimento. E aí, verdade, né? Quando a gente fala dessa cultura corporal do movimento, é justamente esse aspecto sócio-histórico, essa construção histórica das práticas corporais em diferentes momentos da nossa sociedade, né? Da história da nossa sociedade como um todo. Então, de fato, esse conhecimento que vai sendo construído ao passar do tempo realmente compõe esse repertório da chamada cultura corporal do movimento. Item 1, verdadeiro. Item 2, os conteúdos da educação física devem abranger conhecimentos produzidos pela cultura corporal e também conteúdos que contemplem áreas diversificadas que permitam aos educandos compreender o corpo integrado, sem fragmentá-lo em físico e cognitivo. E aí, mais um item verdadeiro, né? De fato, a gente tem como principal conteúdo da educação física os elementos da cultura corporal do movimento, e nesses elementos, né, a gente enxerga o corpo como um todo, a gente não tem mais aquela visão fragmentada de corpo e mente, a gente tem de fato essa construção do conhecimento, né, das práticas corporais, enxergando o corpo como um todo, o corpo integrado de fato. Então, o segundo item também é verdadeiro. E terceiro, o conhecimento da cultura corporal deve ser contemplado na educação física através dos conteúdos da aprendizagem em suas categorias conceitual, procedimental e atitudinal. E aí, verdadeiro, né? A gente relembra lá dos PCN essas categorias de conteúdos, né? O saber, o saber fazer e o saber ser, que são justamente as categorias conceitual, procedimental e atitudinal. Então, o terceiro item também verdadeiro. Nesse caso, a terceira questão, todos estão verdadeiros. Item B é o correto. Quarta questão, analise as assertivas a seguir acerca dos tipos de contração muscular que são apresentadas em fisiologia do exercício. Primeira, na contração isométrica, o músculo se contrai sem encurtar o seu tamanho e sem apresentar nenhuma alteração macroscópica no ângulo da articulação. E aí é verdadeiro, né? Quando a gente fala de contração isométrica, a gente de fato tem uma contração muscular, porém o ângulo articular não se altera, né? A gente não vai ter um movimento propriamente dito. Então, de fato, na contração isométrica, o músculo se contrai, ele não se encurta e não há alteração macroscópica, pelo menos
no ângulo da articulação, né? A gente tem uma contração muscular sem o movimento propriamente dito, item 1, verdadeiro. Item 2. Na contração isotônica, ocorre uma desigualdade de forças entre a potência muscular e a resistência, provocando assim o deslocamento do segmento, e aí verdadeiro, né? Quando a gente fala da contração isotônica, a gente vai ter alteração do ângulo articular, e a contração isotônica pode ser concêntrica, quando essa desigualdade de forças, né? Quando nessa desigualdade de forças, a potência é maior do que a resistência ali presente, né? Então a gente vai ter um encurtamento muscular, a gente vai ter de fato uma contração isotônica concêntrica, enquanto que na contração isotônica excêntrica a resistência vai ser maior do que a potência muscular. Segundo item, então, verdadeiro, a contração isotônica ocorre em uma desigualdade de forças entre potência e resistência, provocando assim um deslocamento do segmento. E terceiro item, a contração isométrica pode ser dividida em excêntrica e concêntrica, e aí é falso, né? O que seria dividido em excêntrica e concêntrica são as contrações isotônicas. Nesse caso, apenas os itens 1 e 2 são corretos, item B é o verdadeiro da quarta questão. Quinta questão, a professora de Educação Física, Virna, propôs aos seus alunos uma atividade recreativa que consistia em ocupar as posições do voleibol na quadra, de acordo com o regramento oficial da modalidade, e para isso deu os seguintes comandos. E antes da gente passar para os itens, a gente relembra rapidamente as posições no voleibol. São 6 jogadores em quadra, onde o sacador ocupa a posição de número 1. A partir dele, a gente vai contar no sentido anti-horário as outras posições. Então, o sacador está na posição de número 1, os jogadores da rede ocuparão as posições 2, 3 e 4, e os jogadores da linha de trás 5, 6 e o número 1, que é o sacador. Então, olhando a quadra, né, da direita para a esquerda, na linha da rede estarão os jogadores 2, 3 e 4, e na linha de trás, da esquerda para a direita, 5, 6 e 1. Porém, quando a gente realiza o saque, né, o rodízio vai ocorrer de fato no sentido horário. Então, o jogador que está sacando, o jogador de número 1, vai passar para a posição de número 6, enquanto que o jogador que está lá na saída de rede, né, no número 2, ele vai passar para o saque. Então, as posições são numeradas no sentido anti-horário, porém o rodízio ocorre no sentido horário. Dito isso, vamos para os itens. Primeiro, Bernardinho deve ocupar uma posição ao longo da extensão da rede, na frente à direita, logo ocupou a posição de número, e aí relembrando, na rede, as posições 2, 3 e 4, da direita para a esquerda. Então, se ele está na rede à direita, né, na frente à direita, ele está ocupando a posição de número 2. Segundo item, Rosa Maria estava na posição da linha de trás à esquerda. Após realizar um rodízio, passou a ocupar a posição de número. Então, se ela estava na posição da linha de trás à esquerda, ela estava na posição de número 5. Quando realizou o rodízio, ela passou para a posição de número 4. Né? Ela estava na linha de trás e passou para a linha de frente. Então, nesse caso, ela ocupa a posição de número 4. E por último, Fernanda Garay executou o saque após 2 rodízios, ocupou a posição de número. Então, se ela estava na posição de número 1, passou 2 rodízios, ela então foi para a posição de número 6 e em seguida para a posição de número 5. Então, se ela estava sacando, depois de 2 rodízios, ela estará na posição de número 5. Nesse caso, os números, né, nos itens serão Bernardinho ocupando a posição de número 2, Rosa Maria ocupando a posição de número 4 e a Fernanda Garay ocupando a posição de número 5, uma homenagem aí aos jogadores de vôlei, né, do país. Nesse caso, 2, 4 e 5. Item B é o correto dessa quinta questão. E antes da gente passar para a sexta questão, eu convido a conhecer os nossos materiais, né, que servem tanto para os concursos organizados pela Univale, como para os diversos concursos de educação física aí por todo o país. Então, nós temos tanto e-books de questões comentadas,
que são ótimos materiais para você exercitar e revisar os principais conceitos. Temos minicursos de algumas bancas específicas e também de alguns temas, né, como a fisiologia simplificada, o coletivo de autores trabalhando a obra completa, metodologia do ensino de educação física, e temos o nosso material mais completo, que é o curso da preparação à aprovação, um material focado aí tanto para os concursos da licenciatura, como para os concursos do bacharelado, focado na preparação a partir dos temas mais recorrentes. Nele nós temos mais de 50 videoaulas de teoria, simulados, módulo de organização e planejamento de estudos, artigos de aprofundamento, além de outros diversos materiais, e o bônus exclusivo, que é o suporte individualizado via WhatsApp, onde você pode tirar todas as dúvidas diretamente comigo, seja relacionado à preparação em si ou algum conteúdo de forma mais específica. Então você encontra todas essas informações sobre esses materiais no link da descrição desse vídeo. Sexta questão: passamos por grandes mudanças educacionais nos últimos anos, principalmente na disciplina de educação física. A luta por uma educação inclusiva de qualidade é um caminho longo que não se finda com estatutos, convenções e leis. O professor de educação física que contempla a inclusão em suas aulas deve trabalhar numa perspectiva que... Então vamos para as alternativas. Item A: promova a mediação das relações como forma de aceitação da limitação de cada aluno e oferta atividades separadas para esses alunos. E aqui é falso, né? Essa ideia de oferecer atividades separadas para alunos que têm alguma limitação acaba sendo uma forma de exclusão e não necessariamente de inclusão, né? Então, o item A está incorreto, principalmente porque essa ideia de oferecer atividades separadas não favorece a inclusão, mas sim a segregação, a exclusão. Item B: desconsidera as singularidades de cada estudante em todas as atividades, espaços e materiais, e aqui é incorreto justamente por desconsiderar as singularidades, né? Quando a gente fala de inclusão, é importante que a gente considere a individualidade, as singularidades de cada um. Item C: proporcione atividades com orientações e regras sem alterações, possibilitando a participação de todos os alunos. E aqui é incorreto, né? Porque como a gente vai ter um público diverso, pessoas diferentes, a gente vai ter cada um com suas características, individualidades, singularidades, é importante que a gente tenha minimamente uma adequação das regras para que a gente consiga, de fato, abranger todos, né? Conseguir incluir todos nas atividades. Então, não necessariamente trabalhar sem regras vai proporcionar esse ambiente de inclusão, né? A ideia é que a gente possa, sim, trabalhar com regras flexíveis, com alterações, para que com isso a gente consiga promover, de fato, a inclusão. Item D: considera as singularidades de cada estudante em todas as atividades, espaços e materiais, e aqui sim seria um contexto, sim, de inclusão promovido aí pelo professor de educação física, né? Sexta questão, então, item D é o correto. Sétima questão: sobre os conceitos de lutas, segundo a BNCC, na educação física escolar, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras. São lutas brasileiras citadas na BNCC para essa unidade temática, e aqui a gente tem algumas alternativas, mas para facilitar, eu vou trazer, e para não deixar nenhuma dúvida, eu trago exatamente aqui a citação que a gente tem lá na BNCC. Então, ela vai trabalhar essa ideia da unidade temática de lutas, né, sua característica, mas a gente foca nessa segunda parte, que é: desta forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, capoeira, ruca-ruca, luta marajoara, etc., bem como lutas de diversos países do mundo: judô, aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, boxe chinês, esgrima, kendo, entre outros. Então, falando especificamente da citação na BNCC, a gente vai ter como lutas brasileiras os exemplos: capoeira, ruca-ruca e luta marajoara. Eu trago isso porque nessa questão específica a gente tem essa citação, que é a correta, né? Capoeira, ruca-ruca e luta marajoara. Porém, no item D, a gente tem capoeira,
jiu-jitsu e luta marajoara, que muita gente acabou marcando essa opção por trabalhar o jiu-jitsu como uma modalidade brasileira de fato, né? Porém, lá na BNCC, quando a gente vê essa citação específica, ele fala de lutas de diversos países do mundo, incluindo aí o jiu-jitsu. Nas lutas brasileiras, ele cita especificamente capoeira, ruca-ruca e luta marajoara, que acaba sendo o correto dessa sétima questão. Então aqui focada exclusivamente na citação lá da BNCC, a sétima questão, o item B, é o correto. As lutas brasileiras, né, trabalhadas aí, citadas na BNCC, seriam capoeira, ruca-ruca e a luta marajoara. Oitava questão, de acordo com o dicionário olímpico, no atletismo, as corridas rasas se subdividem em 3 grupos: velocidade ou curta distância, médio fundo e as de longa distância ou de fundo. As corridas de velocidade são as D, e aí no atletismo, né, a gente vai ter essa divisão das corridas de velocidade, médio fundo e longa distância ou fundo. E nesse caso nós temos as corridas de velocidade 100, 200 e 400 metros, né, falando especificamente das corridas rasas, sem obstáculos, sem barreiras. Nas corridas de médio fundo nós vamos ter 800 metros e 1.500, enquanto que nas corridas de fundo, né, de longa distância, a gente vai ter aí os 5.000 e os 10.000 metros. Então, falando especificamente das corridas rasas de velocidade, nós vamos ter 100, 200 e 400 metros. Nesse caso, o item C é o correto da oitava questão. Nona questão, aprendizagem motora é o melhoramento gradativo de um indivíduo ao desempenhar um certo comportamento motor que é analisado através da prática. As frases da aprendizagem motora, de acordo com Galarrot e Osmond, são exceto, e aí, mais uma vez, né, trabalhando os conceitos, né, as fases do desenvolvimento motor. A gente já trabalhou em diversas aulas de resolução de questões, e em outras aulas diversas, né, de revisão, dos desafios. Lá no curso a gente trabalha também, e aí a gente relembra rapidamente que as 4 fases do desenvolvimento motor, de acordo com Galarrot, são fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e fase dos movimentos especializados, ou fase motora reflexa, rudimentar, fundamental e especializada. Nesse caso, na questão, ele fala da fase motora reflexa, rudimentar, fundamental, mas ao invés de falar de especializada, ele fala da fase motora formal, que essa não é uma das fases do desenvolvimento motor, de acordo com Galarrot. Nesse caso, nona questão, item D, é o correto. E 10ª questão, os PCNs para a área de educação física escolar trazem como contribuição para a reflexão e discussão da prática pedagógica 3 aspectos fundamentais. São eles, exceto, e aqui a gente vai trabalhar os princípios presentes nos PCNs, né? A gente vai trabalhar 3 norteadores, 3 princípios norteadores presentes nos PCNs da educação física. São eles: o princípio da inclusão, que é aquele que vai trabalhar a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento, né? Revertendo um quadro histórico de seleção entre indivíduos aptos e não aptos. A gente vai ter também o princípio da diversidade, que trabalha não só a diversidade dos alunos, né, a diversidade das pessoas como um todo, mas também a diversidade dos conteúdos a serem trabalhados pela educação física. E também o terceiro princípio presente nos PCNs são as categorias de conteúdos, que a gente já falou em outra questão aqui, né? O saber saber, o saber fazer e o saber ser, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Nesse caso, o único que não faz parte desses princípios norteadores dos PCNs são as categorias de movimento: princípio da inclusão, princípio da diversidade e categorias de conteúdos. De fato, são princípios norteadores nos PCNs. Nesse caso, 10ª questão, item D, é o correto.
E com isso finalizamos essa nossa aula de revisão para a banca Univale. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no Instagram, pelo nosso e-mail ou aqui pelo canal do YouTube mesmo. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.